texto para a nossa reflexão de hoje encontra-se no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos falar um pouco sobre a paciência. Isso vai servir muito para mim. A paciência não é uma qualidade comum. Todos têm os seus limites ou o seu estupim. O tamanho varia de acordo com o temperamento. Mas não nos enganemos, geralmente aquele que tem muita paciência, quando chega o seu limite, implode o quarteirão, não é assim? Existem até algumas fábricas de impaciência, como burocracias, trânsito, sala de aula, consultório, esportes, filas, filhos e assim por diante. É comum ouvir alguém dizer: o Joaquim tem a paciência de Jó, ou a Maria é tão paciente que chega a me irritar. Ou ainda, o José é daqueles que tem o estupim curto, não leva desaforo para casa. Tem gente que sabe muito, mas não gosta de ensinar porque não tem paciência para tal. O dicionário define paciência como resignação, conformidade em suportar os males ou incômodos sem se queixar. Perseverança tranquila, calma na continuidade de qualquer tarefa, ainda que esta seja difícil ou muito demorada. Tranquilidade com que se espera aquilo que tarda. Então, se encaixou nessa definição? Difícil, não é? A paciência é uma das maiores virtudes. O imediatista é casado com a decepção, e o que age por impulso é sócio do prejuízo. Geralmente, quando a paciência se esgota, a explosão vem como resposta e aí muitas besteiras poderão acontecer. Desde agressões verbais e físicas até o próprio homicídio por não saber se conter. Não é em vão que a paciência está incluída no fruto do Espírito de Gálatas 5:22, que também tem tudo a ver com o domínio próprio que está lá também. Ninguém está livre da impaciência. Mesmo os patriarcas do passado, santos homens de Deus, tiveram suas lutas com a impaciência. Foi por falta de paciência que Jacó precisou fugir com medo da morte e nunca mais teve sossego. Foi por falta de paciência que Moisés precisou provar a morte antes de subir ao céu. Ele poderia ter ido ao céu sem a experiência da morte se tivesse um pouco mais de paciência. Foi por falta de paciência que o povo de Israel andou errante pelo deserto por 40 anos. Foi por falta de paciência que milhares de israelitas morreram em um só dia. Moisés não desceu do monte, perderam a paciência, fizeram um bezerro de ouro e dançaram, em todos os sentidos. E quem sabe muitos cristãos de hoje, que são até ativos nos deveres da causa de Deus, poderão perder o céu por desprezar essa virtude tão necessária no exercício do cristianismo. Deixando a hipocrisia de lado, tem coisa na vida que não dá para aguentar mesmo. E a paciência se esgota. O problema está na reação posterior. O que você faz quando a sua paciência chega ao limite? Essa pergunta vai primeiro para o Rubens. A falta de paciência pode resultar em péssimo testemunho para aqueles que estão de olho na gente e não raro causar escândalos. A paciência está intimamente ligada à fé, porque fé, além de acreditar no que não se vê, se faz necessário esperar pelo tempo de Deus. Romanos 8:28 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Outro importante aspecto da paciência encontra-se em Tiago 5:8, sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Muitos desanimam na fé, porque afinal Jesus está demorando demais para voltar a esse mundo de tanta crueldade e sofrimento. Desconfiam, se impacientam e desanimam. Tiago 5:7 diz: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e últimas chuvas. Quando um cristão demonstra não ter paciência nos atos comuns da vida, ele está automaticamente demonstrando que sua vida cristã não tem produzido esse fruto tão importante para um cristianismo prático. Então eu pergunto a mim e a você também: como está o nível de nossa paciência? Está baixo? Pois bem, o nível de paciência de Moisés também esteve baixo. Do apóstolo Paulo esteve baixo. Do apóstolo Pedro esteve em cada livre. E quem sabe o seu e o meu também estão em baixa. Mas se estes homens
venceram o mau gênio e suplantaram a impaciência, a boa notícia é que você e eu também podemos vencer em nome de Jesus e estar na galeria dos salvos. Jamais desistamos de perseguir a paciência para que no dia da volta de Jesus não nos encontremos desqualificados.